Olá, boa noite. Está começando o último debate entre os candidatos à presidência da República na eleição de 2014. E com uma novidade em relação aos outros debates que nós já fizemos. Aqui no estúdio nós temos 70 eleitores indecisos, selecionados pelo Ibope em todas as regiões do Brasil. Eles escreveram perguntas sobre 14 temas de interesse geral. Aí foram selecionadas as 12 questões mais representativas. E aqui, ao vivo, eu vou sortear 8 delas. O próprio autor é quem vai fazer a pergunta diretamente ao candidato, exatamente como ela foi formulada e referendada por um funcionário do Ibope. Essa regra impede que o eleitor improvise ou acrescente algo àquilo que ele mesmo escreveu. Porque se isso acontecer, aí o microfone dele será desligado e eu vou sortear outro eleitor para perguntar. Os eleitores aqui presentes participam de 2 blocos do programa. E a novidade que eu mencionei está nos outros 2 blocos desse debate, o confronto direto entre os candidatos. Nós tivemos um problema aí com as regras, mas eu vou então explicar aqui, ao vivo, como é que vai funcionar isso. No primeiro e no terceiro blocos deste programa, os candidatos vão fazer perguntas um para o outro. Meio minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 50 segundos para a réplica, 50 segundos para a tréplica. Cada um dos candidatos terá direito a fazer 3 perguntas para o adversário. Como eu disse, no primeiro bloco e no terceiro. No segundo bloco e no quarto bloco, aí as perguntas serão feitas pelos nossos eleitores indecisos aqui presentes. Eu vou sortear o nome de um eleitor, ele vai se levantar, fazer a pergunta em 30 segundos e aí segue o mesmo mecanismo, o candidato a quem ele fizer a pergunta, e essa pessoa já terá sido determinada por sorteio previamente, o candidato a quem ele fizer a pergunta terá 1 minuto e meio para a resposta, 50 segundos para que o adversário faça uma réplica, 50 segundos para a tréplica. Todos os tempos serão cronometrados, como temos feito habitualmente aqui. Eu quero lembrar também que este debate está sendo transmitido ao vivo na internet pelo G1, que é o portal de notícias da TV Globo. Muito bem. Neste ponto do debate, eu devo esclarecer que aquele que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado numa tréplica poderá pedir o direito de resposta que ele será analisado. Se a produção do programa considerar procedente esse pedido, aí o candidato ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Os convidados atrás de mim aqui devem se manter em silêncio para não prejudicar os candidatos, para não prejudicar você que está nos acompanhando pela televisão. Eu já disse, nós estamos também ao vivo na internet, em g1.com.br. E agora, vamos receber os candidatos à presidência: Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. Muito obrigado à presença dos 2 candidatos. Eu agradeço aos 2. Boa noite, candidata Dilma. Boa noite, Bonner. Boa noite, candidato Aécio Neves. Boa noite, Bonner. Muito bem. Pelo nosso sorteio, quem deverá começar fazendo pergunta, candidato Aécio Neves, é o senhor. Eu vou pedir aos 2, por favor, que se aproximem e venham até o púlpito. É o senhor que abre este debate fazendo a primeira pergunta à candidata Dilma Rousseff. A pergunta, como eu disse, tem 30 segundos. Candidata, essa campanha vai passar para a história como a mais sórdida das campanhas eleitorais do nosso sistema democrático. A calúnia, a infâmia, as acusações irresponsáveis foram feitas não apenas em relação a mim, em relação a Eduardo Campos, depois em relação a Marina, agora em relação a mim. Isso é um péssimo exemplo. Mas eu lhe faço uma pergunta, candidata. A revista Hoje publica que um dos delatores do Petrolão disse que a senhora e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da corrupção na Petrobras. Dou oportunidade à senhora responder aos brasileiros. A senhora sabia, candidata, da corrupção na Petrobras? Candidato, é fato que o senhor tem feito uma campanha extremamente agressiva a mim e isso é reconhecido por todos os eleitores. Agora, essa revista que fez e faz
sistemática oposição a mim, faz uma calúnia e uma difamação do porte que ela fez hoje, e o senhor endossa a pergunta. Candidato, a revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. Eu manifesto aqui a minha inteira indignação, porque essa revista tem o hábito de, nos finais das campanhas, na reta final, tentar dar um golpe eleitoral, e isso não é a primeira vez que ela fez. Fez em 2002, fez em 2006, fez em 2010 e agora faz em 2014. O povo não é bobo, candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação porque não foi apresentada nenhuma prova. Eu irei à justiça para defender-me e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o povo brasileiro vai mostrar a sua indignação no domingo, votando e derrotando essa proposta que o senhor representa e que é o retrocesso no Brasil. Candidata, eu apenas dei à senhora a oportunidade de apresentar a sua defesa. Não acredito que a acusação à revista ou a tentativa que seu partido fez hoje de tirá-la de circulação seja a melhor resposta. A delação premiada só traz ao réu o benefício se ele, obviamente, apresentar provas, caminhos que levem à comprovação das acusações. E nós temos que aguardar que isso ocorra. Uma outra revista, para ver que não há um complô contra a senhora, lança hoje na sua capa, a revista Isto É, fala da campanha da mentira, da campanha da infâmia. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, na sede do seu partido, foram apreendidos boletins apócrifos contra a minha candidatura. No Nordeste brasileiro, carros de som estão circulando dizendo que se o eleitor votar no 45, ele está desligado automaticamente do Bolsa Família. A senhora se orgulha, candidato, numa campanha feita nesse nível? Candidato, eu fico muito estarrecida com o senhor, porque eu, na minha vida política, na minha vida pública, jamais persegui jornalista, jamais reprimi a imprensa. Tenho respeito pela liberdade de imprensa porque eu vivi os tempos escuros desse país. Agora, candidato, eu acredito que o senhor cita duas revistas, candidato, que nós sabemos para quem fazem campanha. E acredito que, a partir de segunda-feira, vai desaparecer essa acusação. Agora, eu não vou deixar que ela desapareça. Eu vou investigar os corruptos e os corruptores e os motivos pelos quais isso chegou a esse ponto. A candidata Dilma agora faz a pergunta ao candidato Aécio. Candidato, o Brasil é um país que se destaca hoje no mundo pelo fato de ter criado milhões de empregos. Nós não só criamos empregos, como também tivemos um aumento significativo da renda neste mês de setembro, 1,5% real. O senhor concorda com o que fala o seu candidato a ministro da Fazenda, que diz que o salário mínimo está alto demais? Candidata, não é justo colocar palavras nas bocas de quem não está aqui para respondê-la. Eu tenho um orgulho enorme do meu candidato a ministro da Fazenda. A senhora parece que não tem do seu, até porque já demitiu o atual ministro da Fazenda. Mas o Brasil, candidata, é visto sim pela comunidade internacional como um dos países que menos cresce na nossa região. Temos uma taxa de investimentos hoje de 16,5% do PIB, a pior da década, porque o seu governo afugentou os investimentos e a inflação, infelizmente, está de volta. A situação do Brasil é extremamente grave, candidato, e é preciso que o seu governo reconheça isso, porque os mercados, outros países e os brasileiros já reconhecem. O governo do PT e o governo da candidata Dilma Rousseff fracassou na condução da economia, pois nos deixará uma inflação saindo de controle, por mais que ela não a reconheça, um crescimento pífio, fracassou na gestão do Estado Nacional. O Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas, inacabadas e com sobrepreços e fortes denúncias de desvios por toda parte.
e fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais. Lamentavelmente, candidata, esse é o retrato do Brasil real. Não é o retrato do Brasil da propaganda do seu marqueteiro. Mas nós vamos muito mal na saúde ou a senhora acha que vai bem? Vamos mal na segurança pública com uma omissão criminosa do governo federal. E vamos muito mal na educação. A senhora será a primeira presidente da República pós-Plano Real que deixará o país com uma inflação maior do que aquela que recebeu. Eu acho que o senhor está mal informado, porque quem deixou o país com uma inflação maior do que recebeu foi o governo tucano, do Fernando Henrique. Além disso, candidato, eu queria dizer que nós criamos emprego sim, candidato. O senhor não pode questionar esse fato, são dados reais. Nós aumentamos o salário mínimo 71% em termos reais. Além disso, candidato, saúde, quem não gastou o mínimo constitucional foi o senhor quando era governador, que ficou devendo 8 bilhões. Além disso, candidato, eu quero deixar claro que eu tenho certeza que eu, neste próximo mandato, farei um governo muito melhor se for eleita, principalmente controlando a inflação. Vamos aguardar o eleitor decidir se a senhora vai ter o próximo mandato, candidata. Mas nós estamos aqui falando para milhões e milhões de brasileiros. A senhora acaba de dizer que o governo do presidente Fernando Henrique deixou a inflação maior do que recebeu. Em 94, candidata, a inflação era de 916% ao ano. O Plano Real que o seu governo, que o seu partido votou contra, permitiu que ela chegasse a 7,5% e depois, com a eleição do presidente Lula, a 12,5%. Eu pergunto ao telespectador, você confiaria mais no governo que traz a inflação desse patamar de 916% ao ano? Vou deixar esse período do Lula na minha conta, a 12% ou um que a entrega maior, como acontece no caso da presidente Dilma? A história a gente não reescreve, presidente. O futuro, sim. Esse nós podemos escrever de forma diferente do que está sendo escrito pelo seu governo. Sua pergunta agora, candidato Aécio. Candidato, nós sabemos da absoluta carência de infraestrutura no Brasil por todas as partes. Falta tudo, ferrovias, hidrovias, faltam portos. O seu governo optou por financiar a construção de um porto em Cuba, gastando 2 bilhões de reais do dinheiro brasileiro, do dinheiro do trabalhador brasileiro, enquanto os nossos portos estão aí aguardando investimentos. Nenhum teve investimentos nessa monta. O que é mais grave, esse financiamento vem com carimbo de secreto. Ele não é acessível à população brasileira. O que o seu governo tem a esconder, candidato, em relação ao financiamento do Porto de Mariel, em Cuba? O meu governo, nada. Agora, acredito que o seu tem muito que esconder quando se trata dos gastos com publicidade não claramente veiculados no que se refere aos jornais e à televisão da sua família. Acredito, senador, que é necessário a gente parar e olhar com muita cautela essa questão do porto. Nós financiamos uma empresa brasileira que gerou emprego no Brasil. Tanto que gerou emprego que foram dos 800 milhões contratados, nós conseguimos gerar quase 156 mil empregos. E quero lembrar ao senhor que também o governo Fernando Henrique financiou empresas brasileiras a exportar e a colocar produtos tanto na Venezuela quanto em Cuba. Então, eu não entendo o estarrecimento do senhor. Agora, eu queria voltar à questão do emprego. Candidato, vocês deixaram o país com 11 milhões e 400 mil pessoas desempregadas. Candidato, era a maior taxa. Só perdia para a Índia, que tinha 41 milhões. Vocês bateram o recorde de desemprego, recorde de baixos salários. E quando o senhor se refere à inflação, estou falando do governo Itamar e não do Fernando Henrique. Mais um engano da senhora. Mas volto a Cuba, que é a minha pergunta, candidata. E talvez eu possa aqui revelar hoje ao Brasil as razões pelas quais esse empréstimo é considerado secreto, diferente de todos esses outros a que a senhora se referiu. Recebi um documento hoje e estou solicitando que seja enviado à Procuradoria-Geral da República para que faça a investigação, um documento do Ministério do Desenvolvimento Econômico, que diz
que o financiamento para Cuba, diferente do financiamento para outros países, onde o prazo normal para pagamento é de 12 anos, foi de 25 anos. E o mais grave, candidata, todos esses financiamentos e a solicitação do governo brasileiro, do grupo técnico, era de que as garantias fossem dadas em uma moeda forte, geralmente euro ou dólar, em um banco internacional de credibilidade. O governo brasileiro aceitou que essas garantias fossem dadas em pesos cubanos num banco na ilha de Cuba. É justo, com dinheiro brasileiro, fazer favores a um país amigo que não respeita sequer a democracia, candidata? Candidato, não tem Ministério do Desenvolvimento Econômico, tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Relações Internacionais, candidato. Então, eu queria te dizer o seguinte, sempre que se financia uma empresa, as cláusulas do financiamento diz respeito a essa empresa. As garantias são ela, quem dá não é Cuba, quem dá a garantia é a empresa brasileira para o BNDES. Então, candidato, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que você pondere. O governo Fernando Henrique fez o mesmo empréstimo. Nós também fizemos, mas beneficiamos quem, candidato? Empregos brasileiros, brasileiros que são empregados. Eu queria também que o senhor tivesse tanto zelo pela liberdade de informação no caso das empresas que o senhor tem em Minas. Agora é a sua vez de fazer a pergunta, candidata Dilma. Candidato, o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do Brasil. O senhor tem feito algumas críticas a ele. Eu não entendo a razão das críticas, uma vez que nós batemos todos os recordes construindo habitações no Brasil. Eu tenho certeza que nós iremos construir mais ainda se me for dado ser eleita. Gostaria que o senhor se pronunciasse a respeito de construções dentro da sua perspectiva de governo. Candidato, eu aproveito a pergunta sobre Minha Casa Minha Vida para mais uma vez denunciar o terrorismo que o seu partido vem fazendo. Pessoas que estão na lista para serem beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida estão recebendo mensagem dizendo que se votarem no PSDB sairão do cadastro. Não é verdade. Eu quero tranquilizar a todas as brasileiras e a todos os brasileiros, porque nós não vamos apenas manter o Minha Casa Minha Vida, nós vamos aprimorá-lo, focando especialmente as populações de mais baixa renda, onde o atual governo não avançou, aquelas de até 3 salários mínimos. Existia no início do seu governo um déficit de 4 milhões e 100 moradias, existe hoje um déficit próximo de 4 milhões de moradias. Essa será uma grande prioridade no nosso governo. E vamos fazer parcerias desburocratizadas, mais ágeis com os municípios brasileiros e com os estados brasileiros. Ninguém pode, candidata, querer se apropriar de programas como se fossem apenas seus. Esses programas são da sociedade brasileira, eles são pagos com dinheiro do trabalhador brasileiro e nós vamos subsidiar, sim, programas sociais como esses que têm alcance na vida real, que mudam a vida das pessoas. O que nós não vamos fazer no nosso governo é o Bolsa Empresário, que ajuda apenas a um grupo muito restrito de brasileiros em detrimento da grande maioria. Fique tranquila, candidata, e fiquem tranquilos, brasileiros, porque nós vamos avançar e avançar muito mais também no programa habitacional. Candidato, o senhor não entende, não conhece direito, então, esse programa, porque o foco desse programa é em quem ganha uma renda de até R$ 1.600, mas ele abrange também quem ganha até R$ 5.000. Candidato, vocês falaram o tempo inteiro que os bancos públicos iam ser redefinidos. Agora o senhor vem aqui e quer que as pessoas acreditem que vocês vão manter o subsídio? Eu não acredito nisso, candidato. Eu não acredito nisso porque vocês sistematicamente, ao longo de todo o governo Fernando Henrique, foram contra o subsídio. E para a pessoa que está nos assistindo ter uma ideia, e para os indecisos aqui presentes terem uma ideia, caso fosse a preço de mercado, a prestação seria R$ 940. Dentro do Minha Casa Minha Vida, o máximo é R$ 80. Candidato, eu já lhe disse mais de uma vez e quero dizer aqui a milhões de brasileiros. Me honra muito essa comparação com o presidente Fernando Henrique, mas eu me chamo Aécio Neves.
Eu disputo a presidência da República para governar a partir de 1º de janeiro de 2015. E o tema que a senhora traz é um tema que merece também aqui uma reflexão. Bancos públicos serão fortalecidos, não serão aparelhados no nosso governo, candidata. Em 2003, o Banco do Brasil tinha 13 diretorias, entre presidência, vice-presidência e diretorias. Sabe quantas tem, candidato? Talvez a senhora nem saiba. 37. 1/3 delas ocupadas por filiados do PT. Essa é uma demonstração clara da perversidade do aparelhamento da máquina pública em benefício de um projeto de governo. Um vice-presidente está preso na Itália e o presidente atual alvo de gravíssimas denúncias. Candidato Aécio, é o senhor quem pergunta agora. Candidata, vamos a um tema que interessa de perto a todos os brasileiros. Inflação. Vamos voltar a ele, até porque é preciso que os brasileiros que nos assistem saibam que a senhora, nos últimos debates, reafirmou que a inflação no Brasil está sob controle. Eu não acredito nisso, candidata. Ela estourou o teto da meta e, ao mesmo tempo, a perversa equação que o seu governo deixará ao sucessor, estou preparado para ela, inflação alta e crescimento baixo. Dou-lhe mais uma oportunidade. O que o seu governo fará se vencer as eleições para controlar a inflação, candidata? Ou ela não é um problema? Candidato, eu vou me reportar primeiro ao Banco do Brasil. Vocês deixaram o Banco do Brasil com uma grave dívida, candidato. Nós não. Nós demos lucro no Banco do Brasil, profissionalizamos o Banco do Brasil. Vocês quebraram a Caixa, candidato. Vocês quebraram o BNDES, reduziram tudo ao tamanho que vocês achavam que devia ter. Ou seja, sem política industrial e sem política social. No caso da inflação, o senhor pode ter certeza, candidato, é meu compromisso o controle da inflação. Nos últimos 10 anos, nós mantivemos a inflação dentro dos limites da meta, candidato. Quem não mantinha a inflação dentro dos limites da meta, e o senhor, apesar de agora desconhecer o governo Fernando Henrique, foi líder do governo Fernando Henrique. Quem não mantinha era o governo Fernando Henrique, que vocês querem botar na conta do Lula, que em 2002 era por causa do Lula que a inflação foi para 12,5%. Não, senhor. Em 2001, ela estava já em 7,7%. Vocês chegaram à obra-prima, candidato, de aumentar imposto e deixar uma dívida pública muito maior do que a que vocês receberam. Candidato, não há termos de comparação entre o que nós fizemos e o que vocês fizeram. Nós enfrentamos a crise, não deixando que o desemprego e o salário recaísse, a diminuição do salário recaísse na conta do povo brasileiro. Seu tempo, candidato. Candidato, muito confusa essa sua explicação, mas eu vou voltar à questão central. A senhora quer dizer, então, que foi o PT que controlou a inflação? Não fomos nós, com o Plano Real? A história não se reescreve, candidata. Nós fizemos naquele momento o que precisava ser feito. E tenho uma honra e um orgulho enorme de ter hoje como um aliado muito próximo o presidente Fernando Henrique, aquele a quem a senhora teceu elogios que talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de fazer. Mas vamos voltar ao presente, porque as pessoas que nos escutam hoje, que nos assistem no Brasil inteiro, querem que nós falemos de futuro. Quem tem responsabilidade e compromissos com o controle da inflação, com a gestão profissional dos bancos públicos, somos nós. O seu governo deve à Caixa Econômica Federal mais de 10 bilhões de reais, deve ao Banco do Brasil 8 bilhões de reais do crédito safra. Por quê? Porque o seu governo descontrolou a economia do país, candidata. Essa é a realidade incontestável. Sua tréplica. Eu quero, candidato, reiterar que vocês quebraram os bancos públicos do Brasil. Quero reiterar que a Caixa, que era um dos maiores bancos do país, vocês minguaram a Caixa. Vocês, candidato, eram contra fazer política social com subsídio. Agora o senhor vem para mim com esta conversa que vocês vão fazer política social. Me desculpe, candidato, eu não acredito. Sabe por quê? Porque a prática fala muito mais que palavras vazias. E a prática de vocês é uma. Quando vocês enfrentaram a crise, vocês julgaram a crise nas costas de quem? O povo lembra, candidato, julgaram a crise nas costas do povo brasileiro, com desemprego e baixos salários. Mais claro do que isso, candidato, é impossível. Nós não. Nós mantivemos o emprego e aumentamos o salário. Candidata Dilma, a senhora
Pode fazer a próxima pergunta, é a última deste bloco. Candidato, eu sempre gosto de perguntar a respeito do Pronatec. Por que eu gosto do Pronatec, candidato? Porque o Pronatec, ele resolve várias questões e desafios. Vocês fizeram uma lei proibindo que o governo federal fizesse e mantivesse escolas técnicas. Por isso, fizeram, ao longo de 8 anos, só 11 escolas técnicas. O senhor era líder do governo FHC. O senhor vai continuar com essa política? Não queria ter que corrigir em público, mas eu era líder do PSDB. Mas vamos passar isso, deixar isso um pouco mais barato. Tá no mesmo. Mais ou menos, candidata. Para quem não conhece o Congresso Nacional, talvez sim. Mas é muito diferente, Por favor. Candidata. Por favor. Candidata. Não pode haver manifestação do povo. Por favor. Novamente, vou pedir silêncio mais uma vez. O Pronatec é uma inspiração, e é bom reconhecer isso, é uma inspiração em programas como feito em São Paulo, as ETECs do governador Geraldo Alckmin, do governador José Serra, cuja presença aqui hoje eu agradeço. A PEP em Minas Gerais, o Programa de Ensino Profissionalizante de Minas Gerais, inspiraram o Pronatec. Agora, falta fiscalização. Essa última semana, as denúncias em relação ao Pronatec são graves, candidata. Em relação às estatísticas, porque vocês contabilizam o aluno quando ele entra e se ele ficou ali apenas uma semana ou 2 semanas e depois saiu, ele continua fazendo parte da estatística. Aliás, o seu governo é o governo das estatísticas, desde que elas lhe sejam favoráveis, candidata. Nós vamos aprimorar esses programas, aumentando a carga horária. Mais de 70% desses cursos têm uma carga horária de cerca de 160 horas, que vamos, venhamos e convenhamos, é muito pouco para a formação mais adequada ainda do aluno. E eu quero mais. Eu quero que o aluno frequente o Pronatec, mas ele complete seu ciclo de estudo no ensino médio, candidata. Isso sim vai permitir o Brasil dar um avanço na educação. O Pronatec é uma etapa apenas de um processo muito mais complexo e que tem que ser muito mais ousado e ambicioso do que esse que tem o seu governo. Candidato, o senhor não respondeu. Vocês, em 8 anos, fizeram 11 escolas técnicas federais. Nós, candidato, fizemos 422. O Lula, 214 e eu, 208. O meu número é só 1.600% maior que o que vocês fizeram em 8 anos. Candidato, sabe por quê fazer escolas técnicas foi importante? Porque ele é a base da parceria que nós fizemos com o Sistema S. O Pronatec é um ensino gratuito e ele comporta tanto ensino técnico de nível médio quanto qualificação profissional. É gratuito, o material didático é gratuito, o transporte e a merenda. Candidato, vocês jamais tiveram um programa dessa dimensão. Aliás, o programa de vocês são programas pilotos, pequenos e fragmentados. Muito bem, chegamos ao fim, então, deste primeiro bloco do debate. Perdão. Erro meu. Tréplica do candidato Aécio. Eu peço só um minuto para mostrar, ainda estou com as minhas anotações. Errei com anotações. Está perdoado, Boni. Obrigado. É da vida. Por favor, contando o tempo a partir de agora, por favor. Candidato, eu acho mais do que esses números decorados, essas estatísticas, vamos falar de educação, que é o essencial. O Brasil inteiro está nos escutando hoje. O que esse governo fez para que a qualidade da educação pública no Brasil avançasse? Absolutamente nada. Em qualquer ranking internacional, candidata, é vergonhosa a posição do Brasil, inclusive em relação a nossos vizinhos. Se eu puder vencer essas eleições e ser lembrado com uma marca, eu digo a todos os brasileiros, quero ser lembrado como o presidente que revolucionou a educação no Brasil. Vocês tiveram 12 anos e nada aconteceu. Eu governei Minas com orgulho enorme, candidata. Por 8 anos, levei Minas Gerais, que não é o mais rico dos estados brasileiros, é o segundo mais populoso, a ter a melhor educação fundamental do Brasil. E quem fez, candidato, tem mais autoridade para dizer que vai fazer, candidata. Agora sim, mais uma vez, perdoem, candidatos, meu erro. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Nós voltaremos a seguir com os eleitores indecisos fazendo perguntas para ambos os candidatos. Até já.